Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e tenho a alegria de receber hoje Mário Spinelli, ele que é diretor de Governança e Conformidade na Petrobras e professor da Fundação Getúlio Vargas. Spinelli tem um amplo currículo, foi diretor executivo de Compliance Regulatório na Provit, ouvidor-geral da Petrobras, o primeiro controlador-geral do município de São Paulo, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, secretário de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas da CGU e conselheiro do COAF. Professor Mário Spinelli, muito obrigada por aceitar o convite e gravar o Pod Contas. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com todos. Passo a palavra agora para o Leandro Dalolio, coordenador do Observatório do Futuro, que me acompanha hoje para iniciar nossa conversa com o professor. Boa tarde a todos. Reforço aí os cumprimentos ao nosso querido Mário Spinelli, que já tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui em um evento do Tribunal de Contas, voltado aqui para a nossa liderança. E o tema que a gente traz hoje é um tema que ele já vem sendo falado há algum tempo. Inclusive, ele foi objeto de uma recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico como uma maneira de aumentar a eficiência dos órgãos públicos e de combater a corrupção. A gente está falando sobre a integridade pública. E para começar, até para situar a nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria de perguntar para o nosso convidado o que é um programa de integridade e qual a sua relação com governança. Bom, Leandro, o programa de integridade ele tem uma íntima relação com a governança, né? A gente pode conceituar um programa de integridade como sendo um conjunto de políticas, de procedimentos, de práticas essas adotadas por uma organização que tenha por objetivo promover a ética, promover a transparência e também fazer com que essa organização esteja conforme com todas as suas atividades. Muito se olha para um programa de integridade como sendo aquele capaz de prevenir e detectar irregularidades. Mas isso não se limita, né? Quer dizer, a noção de integridade vai além do cumprimento legal, né? Ela está muito relacionada com a prevenção de comportamentos antiéticos, com a prevenção de atos ilícitos, como é o caso da corrupção, da fraude, da lavagem de dinheiro, entre outros. A relação desse programa com a governança está no fato de que ambos têm como objetivo garantir a boa gestão, garantir a transparência e promover a prestação de contas dentro de uma organização. Então, se a gente entende a governança, né? Governança é um conceito sempre muito complexo e não raramente com definições não muito claras, né? Eu gosto do conceito de governança como aquele relacionado como um conjunto de regras, responsabilidades e controles que vão orientar a tomada de decisão estratégica. E o programa de integridade, portanto, ele tem um papel fundamental, porque ele complementa essa estrutura. É o programa de integridade que vai fornecer diretrizes específicas para a prevenção e o combate a práticas ilegais e antiéticas. Ou seja, o programa de integridade ele é uma parte essencial da governança corporativa, porque é ele que vai ajudar a fortalecer os valores e os princípios éticos da organização, além de ser capaz de mitigar riscos relacionados à corrupção e a outras irregularidades. Perfeito, professor. Quando a gente fala de um programa de integridade, a gente lembra muito da experiência do setor privado, né? Como você vê quais os benefícios de um programa de integridade, como aplicar essas políticas, procedimentos e práticas também para o setor público? O setor privado já de longa data, né, já tem entendido a importância de um programa de integridade. Hoje, Bibiana, um dos principais ativos das organizações é, sem dúvida, a sua imagem, a sua reputação. E o programa de integridade, ele traz como principal benefício justamente zelar, como ele faz com que, ele busca fazer com que as organizações atuem de acordo com preceitos éticos, atuem conforme a legislação, atuem observando princípios e valores importantes para a vida e sociedade. Então, o programa de integridade ele tem um papel essencial para preservar a imagem e reputação. E, mais recentemente, né, a área pública também, porque quando se fala em imagem e reputação,
esses são valores não apenas importantes para o setor privado, mas também para o setor público. E a área pública, cada vez mais, tem também observado que é fundamental desenvolver um programa de integridade que seja capaz de disseminar culturas éticas, de prevenir práticas ilegais, né, de mitigar riscos, né, de fazer com que aumente, com que as taxas de confiança interna sejam aprimoradas. Quer dizer, você quando tem um programa de integridade bem estabelecido, que tem objetivos claros e que consegue disseminar essa cultura, você tem uma organização muito mais preparada para prevenir atos que possam prejudicar a sua imagem e a reputação. Isso hoje vale muito do ponto de vista do reforço da confiança. O setor privado tem um olhar muito grande, um olhar muito forte para a questão do valor, né? Do valor atrelado a isso. Imagem e reputação vale muito dinheiro. No caso do setor público, imagem e reputação vale muito conquista de confiança, vale muito fazer com que a sociedade olhe para aquele órgão público como um órgão que de fato seja capaz de representar os seus anseios, que de fato seja capaz de disseminar culturas éticas. Então, cada vez mais, volto a dizer, os órgãos, as organizações públicas estão atentas a isso e olharão e farão com que os seus programas de integridade tenham objetivos relacionados a esse propósito, né, de reforço da confiança e de preservação da sua imagem e de sua reputação. Portanto, vai muito além de cumprir a lei, né? Está muito relacionado com promover atos, promover práticas que façam com que a sociedade identifique naquele órgão, entidade pública, um órgão, entidade que de fato represente os seus interesses. E até quando nós falamos nessa questão de reputação, de confiança, acaba sendo até um pressuposto para o Estado democrático de direito, né? A partir do momento que nós elegemos os representantes para desenvolverem aí políticas públicas para entregar melhores produtos e serviços para todos os cidadãos, né? Então, realmente é um ponto fundamental e que é muito mais abrangente do que muitas vezes acaba sendo falado por aí, né, professor? Leandro, se você me permite, como você bem salientou, tem uma relação direta com a democracia e tem uma relação direta com a corrupção. Em sociedades em que há muita desconfiança, em que o cidadão não confia no Estado, é sabido que as taxas de corrupção elas aumentam. A pessoa, quando deixa de confiar no Estado, ela muitas vezes se sente no direito, por exemplo, de sonegar os seus impostos, se sente, por exemplo, no direito de não votar, de não escolher adequadamente seus representantes. Então, você vai criando um ciclo vicioso, né? Desconfiança, gerando corrupção, gerando uma escolha inadequada dos seus representantes. Por outro lado, quando você tem um ambiente saudável, em que as pessoas confiam nos seus representantes, confiam nas instituições públicas, isso vai gerando um movimento, o que a literatura chama de criação de capital social, de confiança mútua, né? Isso gera uma sociedade mais horizontal, em que as pessoas confiam mais umas nas outras, confiam mais nos seus representantes, confiam mais nos agentes políticos e nas instituições. Então, um bom programa de integridade, ele também tem esse papel de reforço da confiança. Quer dizer, quando eu sei que o dinheiro dos meus impostos ele será bem aplicado, eu certamente, como cidadão, também tenderei a cumprir as minhas obrigações. Quer dizer, então, é um ambiente íntegro, é um ambiente propício ao reforço da confiança mútua, ao reforço da criação do chamado capital social. Perfeito. E assim, de uma maneira prática, como que os órgãos públicos eles podem construir um programa de integridade e quais são alguns requisitos essenciais para que realmente seja efetivo, para que realmente traga resultados positivos para o órgão e para a sociedade? A ideia de programa de integridade, ele nasce, né, no primeiro momento, no setor privado, muito ligado à ideia de compliance, né? Eu gosto de dizer que o programa de integridade ele vai além do compliance, ele vai além do cumprimento normativo. Ele está muito relacionado também com a ideia
de um ambiente de respeito a valores, de respeito a princípios, e aí, nesse sentido, estão inseridas ações como, por exemplo, a não aceitação a toda e qualquer forma de assédio e discriminação, ao respeito às pessoas, ao respeito ao meio ambiente, a uma consciência social, etc. Mas olhando para o cardápio que usualmente se usa, e, obviamente, quando se fala em programa de integridade no setor público, é preciso fazer uma adaptação daquele receituário do setor privado, né, onde a história nasce. Mas tem coisas em comum, e eu gostaria de destacar alguns desses pontos. O primeiro é o chamado comprometimento da alta administração, o famoso princípio do tone at the top ou tone from the top, né? O exemplo que vem de cima. Um programa de integridade é fundamental que a liderança esteja totalmente engajada, que ela saiba comunicar esse engajamento, que ela saiba valorizar as pessoas que participam ativamente desse processo. Então, o primeiro ponto importante é o comprometimento da alta administração. Não há que se falar em programa de integridade se a alta administração não abraça essa ideia. Outro ponto importante, né, e se a gente olhar para as diversas fases de um programa de integridade, está relacionado com a análise de riscos, né? Porque quando você não tem uma gestão adequada de riscos, você não consegue identificar quais são as maiores vulnerabilidades da sua organização em relação à questão da integridade. E uma gestão adequada de riscos, né, com o uso de matrizes de riscos, que associam probabilidade de ocorrência de incidentes e os seus impactos, é possível identificar aquelas áreas em que é necessário estabelecer prioridades para a implementação de medidas que possam mitigar esses riscos. Então, se eu trabalho numa organização que, por exemplo, um dos riscos é o trabalho escravo ou trabalho infantil, eu tenho que ter um olhar para isso, para mitigar esse risco. Se eu trabalho numa organização muito masculinizada, eu tenho que ter campanhas, como, por exemplo, é o caso da Petrobras, aqui nós temos 83% dos nossos empregados são homens, eu tenho que ter campanhas de disseminação de questões relacionadas à diversidade, à equidade, à inclusão, né, para que as pessoas possam entender como é importante conviver num ambiente com diversas facetas, um ambiente diverso, né, um ambiente em que questões de gênero e questões raciais, etc., sejam observadas com muito carinho, para que a gente possa promover equidade, para que a gente possa promover inclusão. Também é absolutamente importante a disseminação de códigos de conduta ética, né? Alguns chamam de código de conduta, outros de código de ética. Normalmente os códigos de ética são mais principiológicos, os códigos de conduta são mais operacionais. Aqui na Petrobras a gente buscou criar um único código, que é o nosso código de conduta ética. E esses códigos, eles são importantes, né, e não podem ser apenas um documento formal, porque eles que vão estabelecer as regras, né, eles que vão estabelecer as normas éticas, as normas comportamentais esperadas de todos os públicos de interesse. E quando você tem a disseminação, né, dessas regras, há um processo, quando alguém infringe uma regra dessa, ou deseja infringir, tem uma literatura da psicologia comportamental que estuda isso, que é a chamada racionalização, que a pessoa faz um juízo de valor daquele ato que ela vai praticar. Quando a regra está clara, fica mais difícil racionalizar e descumprir aquela norma. Quando a regra não é muito clara, ou quando eu não me identifico com aquela regra, quando eu não vejo a importância daquela regra, a racionalização para a prática da irregularidade ela fica mais facilitada. Portanto, é muito importante disseminar códigos, ideias presentes em códigos de conduta ética. Também é preciso deixar muito claro, e aí está muito relacionado com o código, a questão das políticas e procedimentos, quer dizer, normas aplicáveis, por exemplo, ao recebimento de presentes, de brindes, de hospitalidades, o que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável, né? A relação com os fornecedores, como é que ela tem que se dar, a relação no próprio ambiente de trabalho, né? O que configura uma conduta, por exemplo, de assédio, quais são os limites estabelecidos. Da mesma forma, é importante comunicar e treinar. Treinamento é absolutamente fundamental para que as pessoas entendam o que pode ser praticado naquele ambiente de trabalho, né? Quais são as regras. Treinamentos relacionados ao próprio Código de Conduta Ética, a comunicação das políticas, como as pessoas
vão saber como proceder em determinada ocasião. Isso a gente se faz por meio dos treinamentos, da política de comunicação, etc. Outro ponto importante num programa de integridade, outra questão muito importante são os canais de denúncia. As pesquisas mostram que as denúncias são, sim, a principal fonte para a detecção de irregularidades. Então, um canal de denúncia que permita o anonimato, que garanta a confidencialidade, que tenha uma política clara de não retaliação aos denunciantes, ele é absolutamente essencial para que as pessoas possam, se for o caso, reportar irregularidades. Esse sistema, ele precisa ser inteiramente, ele tem que ter um sistema de monitoramento para que ele possa ser retroalimentado. Quer dizer, se eu detecto muitas irregularidades, apenas a título de exemplo, numa determinada área, aquilo tem que servir para que eu treine mais, para que eu faça uma política de disseminação das pessoas, para que aquilo não volte a ser praticado. Quer dizer, a própria irregularidade, a detecção de uma irregularidade, ela tem um caráter preventivo. Ela pode servir de subsídio para os meus treinamentos. Um bom sistema ele tem que funcionar dessa forma, né, para que a gente utilize como forma de lições aprendidas e aqueles erros não voltem a ser praticados. E, por fim, estou falando que eu consigo me recordar, não menos importante é ter uma política de responsabilização disciplinar. Né? É óbvio que é o que a gente não espera que tenha que acontecer, mas determinadas condutas elas precisam ser punidas, até porque isso faz parte do sistema de integridade e demonstra que aquela organização não aceita determinado tipo de conduta. Então, eu acho que eu citei aqui alguns exemplos desse cardápio que deve compor um programa de integridade, que normalmente é feito. Aqui na Petrobras a gente tem utilizado boa parte do que eu falei aqui, praticamente tudo, né? Além disso, tem a parte de checagem de fornecedores, para verificar se os fornecedores possuem práticas íntegras, né? A sua relação com terceiros, né? É fundamental no programa de integridade. Não adianta eu dizer que eu não aceito o trabalho infantil se eu contrato uma empresa que aceita. Não adianta eu assumir que eu não terei práticas de corrupção se eu aceito uma empresa que pratica corrupção no seu dia a dia. Da mesma forma, com relação aos assédios, não adianta eu ter aqui uma política, um código de conduta ética que fala eu não admito nenhuma forma de assédio e discriminação, enquanto o meu fornecedor pratica isso todo dia, às vezes dentro das minhas dependências. Então, é importante que tudo isso, esse programa de integridade, ele se estenda a toda a rede, aos terceiros que se relacionam com a organização. Professor, o senhor nos apresentou aqui exemplos, né, requisitos essenciais para que esses programas sejam efetivos, e agora, partindo de uma abordagem prática e até compartilhando um pouco da sua ampla experiência, particularmente do seu cargo atual, gostaria de saber se o senhor pode compartilhar com nossos ouvintes um pouco sobre o programa de governança e compliance da Petrobras. Acho que é um case interessante para a gente apresentar aqui no nosso podcast. O programa de compliance da Petrobras, de governança e compliance, é um programa bem robusto, né, que inclui muitas das iniciativas que aqui eu mencionei. Então, nós temos, no que diz respeito ao cumprimento ao comprometimento da alta administração, os nossos membros do Conselho de Administração, membros da diretoria executiva, eu sou um deles, nós somos 8 diretores mais o presidente da companhia. Nós temos treinamentos obrigatórios, nós temos, antes de cada reunião da diretoria executiva e das reuniões do Conselho de Administração, um momento que a gente chama de momento de integridade, que é no início da reunião, em que a gente vai discutir questões de integridade com a alta administração. Nós temos uma série de eventos com a participação da alta administração, dos diretores, do presidente. Então, por exemplo, com relação aos assédios, com relação à própria fraude e corrupção, com a participação de todos. Nós temos treinamentos obrigatórios, que se a pessoa não fizer, ela tem penalidades, o empregado não fizer, tem penalidades. Então, nós temos uma política de treinamentos aqui muito rígida. Por exemplo, nosso treinamento de assédio e discriminação é um treinamento fantástico e que é obrigatório para os empregados da Petrobras, as pessoas têm que fazer. O último nós tivemos aí mais de 99% de participação, salvo engano 99,4%, porque se o empregado não fizer, ele tem penalidade. Só uma curiosidade, professor, desculpe interromper, é um treinamento online ou presencial? É online,
Bibiana, nesse caso dos assédios e discriminação, é online, mas é um treinamento muito rico, com situações práticas. Então, é um treinamento longo, não é curto, mas ele é muito rico, com vídeos, com discussões de casos práticos. Assim, o retorno que a gente teve foi fantástico, as pessoas adoraram o treinamento. A gente tem uma cartilha sobre assédio e discriminação, que eu até cheguei a divulgar recentemente no LinkedIn, que o pessoal adorou. Todo mundo falou, nossa, que material rico, porque é um material muito bem feito, a equipe aqui é muito qualificada. A gente tem uma série de iniciativas em campo, nós temos uma iniciativa chamada Jornadas pela Integridade, que a gente vai nas áreas operacionais, dentro das plataformas de petróleo, põe a equipe lá no helicóptero, coloca lá na plataforma de petróleo para falar sobre assédio, discriminação, numa linguagem que as áreas operacionais estão acostumadas, que a área operacional está acostumada, e o retorno que a gente tem é fantástico. A gente tem iniciativas, por exemplo, diálogo entre as mulheres, que a gente coloca as pessoas, mulheres, para falar sobre assédio dentro das refinarias. Então, é um conjunto de iniciativas que estão relacionadas à prevenção, à detecção e à responsabilização. Então, eu estava falando sobre o nosso programa de integridade, né? Nós temos o cumprimento da auto-administração, nós temos treinamentos, nós temos o nosso código de conduta ética, nós temos nosso canal de denúncia, que é um canal externo, que atende em 3 línguas, em quase 20 países, 24 horas por dia. Nós temos um sistema de detecção muito robusto, com áreas dedicadas só para investigações internas. Recentemente criamos uma área só para trabalhar com dados, com inteligência de dados, com ciência de dados, para que a gente tenha indicadores, para que a gente tenha formas de detectar irregularidades quase que em tempo real. Uma área também muito robusta, com 3 gerências dentro. Estamos agora firmando um acordo de cooperação com a CGU para trocar informações. Nós temos um sistema de responsabilização também que atua de forma muito rigorosa com relação a desvios. Só para que vocês tenham uma ideia, a Petrobras é hoje a entidade que mais aplica a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção. O último levantamento que nós fizemos um em agosto e outro em novembro do ano passado. O de agosto, 21% de todas as sanções aplicadas no Brasil, considerando todos os órgãos federais, todos os estados, os mais de 5.500 municípios, 21% das sanções foram aplicadas pela Petrobras. Nós já chegamos aí a mais de 180, atualmente mais de 210 milhões em multas aplicadas a empresas, por atos de corrupção, por atos lesivos praticados contra a empresa. Então, é um sistema. Hoje nós temos na nossa área de governança mais de 300 empregados de governança e conformidade. Nós temos nossa auditoria da Petrobras, porque não é um sistema que inclui só a nossa diretoria, né? Inclui a diretoria de governança e conformidade, que conduz todas as ações de governança, todas as ações de conformidade, também a parte de privacidade e proteção de dados pessoais, etc. Mas nós temos também na Petrobras a auditoria interna, que é muito robusta, tem também um número grande de auditores. Temos a ouvidoria da Petrobras, que é que gerencia o canal de denúncia. É um sistema que funciona e que, para a nossa felicidade, aí tem sido premiado e que tem uma estrutura hoje muito robusta para detectar, para prevenir e detectar atos, não apenas atos de corrupção, mas atos que venham a contrariar o nosso código de conduta ética. Então, só para dar um exemplo, recentemente nós criamos, no final do ano passado, uma gerência nova só para cuidar de assédio e discriminação, e essa gerência, nós temos uma gerência e 2 gerências setoriais, e as 3 líderes são 3 mulheres selecionadas para atuar só em investigação de casos de assédio e discriminação, pessoas altamente qualificadas, selecionadas com cursos específicos sobre entrevistas investigativas, formas de detecção, só para trabalhar em prevenção e combate, nesse caso, em detecção de assédio. Então, apenas um exemplo, porque o sistema está lá no nosso site, é um programa muito robusto, está detalhado no nosso site, quem tiver acesso. Eu até recentemente divulguei, nós chegamos no ano passado, divulguei essa semana, um número recorde na favorabilidade. A gente faz uma pesquisa anual com relação às nossas ações, com os empregados da Petrobras, eles respondem sobre as nossas 27 perguntas sobre as nossas ações, e nós chegamos a um número recorde de favorabilidade de 80,4%, que é um número muito alto, de como a cultura de integridade está disseminada nos empregados da Petrobras. Quem quiser ter acesso, é só entrar no nosso site, o nosso programa está lá bem detalhado, inclusive com os nossos números.
Eu tive acesso a esse índice de favorabilidade. Realmente, assim, é uma grande conquista para a Petrobras, acho que para todos os brasileiros, né? Se a gente pensar no tamanho, na relevância que a Petrobras tem aqui para o Brasil. É fundamental, Leandro. Nós estamos falando da maior empresa da América Latina em valor de mercado, né? Talvez a mais emblemática e importante empresa brasileira, né? Então, ter esses números, por exemplo, uma das perguntas que a gente fez, se os empregados, a gente perguntou, se você aplica nos dias a dias o conhecimento sobre os conhecimentos adquiridos nos treinamentos sobre integridade, e 95,4% dos empregados afirmaram que sim. 89,8% disseram que seus colegas são capazes de identificar situações que possam representar desvio de conduta. 88,5% afirmaram que utilizariam o canal de denúncia se detectassem uma irregularidade. 85,5% afirmaram que sentem que seus colegas sabem fazer diante de uma situação com potencial conflito de interesse. Quer dizer, a disseminação da cultura de integridade não apenas para as áreas administrativas, né, mas também para as áreas operacionais. Porque nós estamos falando de uma pesquisa que foi respondida por mais de um terço dos empregados da Petrobras, mais de 13 mil pessoas. E aí nós estamos falando de muita gente de área operacional, né, pessoas que estão lá numa plataforma de petróleo no meio do mar, que estão numa refinaria, que estão em áreas industriais, né, que estão embarcados, e essas pessoas respondendo dessa forma, né, dando aí o seu depoimento com relação à importância dessa cultura de integridade. É realmente uma conquista muito, muito bacana mesmo. E assim, tem muitos gestores, prefeitos que estão nos ouvindo de cidades pequenas, né, aqui das nossas prefeituras, não só do estado de São Paulo, mas também de outros estados que acabam nos ouvindo. Que sugestão você daria para quem está começando, para quem está pensando em fazer essa estruturação do sistema de integridade para os nossos gestores públicos? Como que você sugere para eles começarem esse processo? Ótima questão, Leandro. Eu acho que o gestor público, porque, veja bem, é no município em que há o contato mais próximo com o cidadão. O poder público para o cidadão que está lá na ponta, ele, no primeiro contato que ele tem é no município, né? É com o servidor público municipal, no posto de saúde, é com o prefeito, é com os vereadores, né? É lá que está o primeiro contato com o poder público. E cada vez mais, felizmente, a gente vive numa sociedade em transição que não admite determinadas condutas. Felizmente. E é preciso que os gestores públicos saibam disso, que essa geração que está vindo aí é uma geração que não admite mais desrespeito em função de gênero, quer dizer, homofobia, misoginia, não admite mais desrespeito com relação a questões de raça, não admite mais, cada vez mais há uma tolerância menor com relação a desvios éticos. E hoje, com o mundo tão conectado, a notícia corre rápido. Portanto, é fundamental para o poder público, e alguns gestores já estão se dando conta disso, ter mecanismos que previnam esse tipo de coisa, que conectem o poder público com a sociedade. O gestor público que está com aquela cabeça lá de trás, que acha que esse tipo de coisa não tem impacto, cada vez mais será reconhecido como um mau gestor, como um gestor desconectado com a sociedade. Essa realidade está dada, a gente vê isso todo dia, a gente vê isso no setor privado. Hoje as pessoas deixam de comprar em determinadas empresas, porque aquelas empresas não têm condutas éticas, deixam de comprar em empresas que não têm um compromisso social relevante, deixam de comprar empresas que em algum momento tiveram casos, por exemplo, de trabalho de escravo, ou que tiveram alguma situação de discriminação racial. O gestor público mais antenado, mais ligado nesse novo tempo, precisa entender que ele tem que ter jeito de prevenir isso, e que o cidadão cada vez mais vai valorizar. Vai valorizar aquela prefeitura que tem lá um programa de combate aos assédios, que tem um programa de combate a toda forma de discriminação, que
tem uma forma de se comunicar com os mais jovens, né, que está perto do cidadão, que é capaz de ouvir o cidadão, a demanda social. E isso, um programa de integridade pode dar resposta para isso. Quer dizer, um programa de integridade adequadamente formulado, se você tem um canal, por exemplo, uma ouvidoria bem estruturada, né, uma prática legal, ouvidoria itinerante, põe lá o ouvidor na praça da cidade, ouvindo o cidadão, o que o cidadão tem para ouvir, né, coleta aquilo, trabalha aquele dado, transforma aquilo em política pública. Eu me lembro que quando a gente organizou, quando eu assumi a controladoria do município de São Paulo, lá em 2013, uma das coisas que a gente fez foi reorganizar a ouvidoria municipal. Vocês imaginem só uma ouvidoria do tamanho da cidade de São Paulo, em que recebia dados, reclamações, e pouca coisa era feita com aquilo. Aquilo tem que se transformar em política pública. Eu me lembro que, na ocasião, a gente recebia muita reclamação de problema de iluminação pública em São Paulo. E eu não conseguia entender por que as pessoas reclamam tanto de iluminação pública, porque isso tem uma relação com violência urbana. E nós trabalhamos esses dados e levamos para os secretários, levamos para o prefeito, e isso transformou em política pública. E depois nós montamos um ranking entre os secretários para ver quem atendia melhor as demandas da ouvidoria, quais eram as áreas que tinham menos reclamação. Quer dizer, uma série de coisas que pode ser feita para aproximar o poder público do cidadão. E eu volto a dizer, essa geração que está vindo aí mais nova vai estar muito atenta a isso, né? E o gestor público que tiver um olhar atento a isso vai sair à frente. Vai ter ganho político. Não só vai fazer o bem para a sociedade, mas como vai ter ganho político. Eu acho que um programa de integridade adequadamente estabelecido, com todas essas linhas que eu falei, com treinamento, com código de ética, com canal de atendimento ao cidadão, com prevenção a assédios, a discriminação, disseminação desse tipo de prática, vai ser uma clara demonstração de um olhar para o futuro, né, de um olhar para pontos que a sociedade cada vez mais considera relevantes. Eu acho que é por aí. Se eu fosse prefeito, eu faria isso. Eu teria um bom programa de integridade, capaz de prevenir, detectar esse tipo de irregularidade, capaz de criar uma relação mais próxima com o cidadão. Seria um excelente prefeito, hein, professor? Agradecemos. Não tenho essa pretensão. Não. Chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Agradecer imensamente sua disponibilidade aqui em compartilhar sua experiência conosco. Convidar os nossos ouvintes a continuar assistindo o nosso podcast, sempre com temas relacionados à administração pública. Leandro, mais alguma palavra? Só agradecer, e realmente vai ser um podcast que eu vou ouvir e reouvir várias vezes, porque tem muita coisa bacana para aplicar dentro e fora do tribunal. Excelente, muito obrigado, professor. Agradecendo, eu queria agradecer imensamente a vocês, viu? Para mim foi uma enorme honra, um prazer estar aqui. E nós estamos aí à disposição para colaborar sempre com o TCE de São Paulo. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada, professor. Um abraço e até a próxima.